Boa tarde, querido amigo. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, né? Você vai estar recebendo a explicação deste estudo, porque você já recebeu ele, né, de maneira física através do PDF, e você já analisou as passagens aí da Bíblia. E hoje nós vamos estudar a respeito de um tema bastante importante, que é o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, né? Numa época que a gente está vivendo, né, de escassez de trabalho, falta de dinheiro, né? Falar de um tema desse parece assim um tema bastante complicado. Mas o objetivo do nosso estudo é levar, né, cada um de nós que estamos estudando a palavra de Deus a compreender, né, que o uso incorreto, né, das riquezas, dos bens materiais que nós temos, elas podem sufocar, podem ser um problema na questão espiritual nossa. De que forma? Quando essa riqueza, quando este bem material se torna um Deus rival na nossa vida. Por quê? Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida se torna um Deus, tá? E a Bíblia, como nós já estudamos aí nos estudos passados, quando estudamos sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, um dos mandamentos de Deus diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, né? E Deus é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, tá? Tanto é que a palavra Deus aí está em minúsculo, por quê? Quando a gente fala sobre o Deus Criador, a gente coloca na letra minúscula. Esse Deus em letra minúscula significa o quê? Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, né? Que não seja o Deus verdadeiro. Então nós vemos assim que o dinheiro ele faz parte da nossa vida, né? Tudo que a gente tem ou que a gente necessita, a gente precisa de ter dinheiro para poder comprar. Porém, nós não devemos fazer desse dinheiro um ídolo, né? Então a gente vai entender sobre o que Jesus ensinou sobre maneiras práticas de a gente usar corretamente também o nosso dinheiro. E a gente vai falar sobre o dízimo e a oferta, né, que faz parte também da nossa adoração a Deus. Quando a gente fala sobre adorar a Deus, a gente lembra de música, né? Mas nós adoramos a Deus com o nosso templo, que é o quê? O nosso corpo, né? Quando nós cuidamos do nosso corpo corretamente, nós estamos o quê? Adorando a Deus. Nós adoramos a Deus através da música, mas nós também adoramos a Deus através do uso correto de tudo aquilo que Deus nos dá através das suas bênçãos. Então, nós vamos ver algumas perguntas falando a respeito deste assunto, né? Então, a primeira delas, que a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 19, né? Qual o perigo que Jesus nos alerta, né? Então, ele alerta sobre esse tema relacionado ao dinheiro. Depois da lei de Deus, né? O segundo tema bastante falado por Jesus enquanto ele esteve aqui na terra foi a respeito do dinheiro. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa questão de adoração também. Então, ele nos traz um alerta, né, do Mateus 19, versículo 23 e 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ali ele não falou que é impossível, mas ali a gente fala assim, olha, é dificilmente, né, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, quando colocada em primeiro lugar na nossa vida, ela pode trazer perigos pela eternidade, né? Nós escolhemos o Deus que nós servimos. E a gente vê que tem pessoas, né, que realmente idolatram todo o dinheiro que tem, todos os bens que adquirem, né? Eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo, né? E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as coisas provêm do Senhor, né? Tudo aquilo que nós temos, desde o ar que respiramos, a nossa vida, tudo vem do Senhor, né? E quando a gente coloca o eu como primeiro lugar, eu consigo, eu posso, eu tenho, eu faço, né? Eu estou colocando um Deus na minha frente, eu estou colocando outras coisas acima do Deus verdadeiro.
E isso se torna um perigo, né? Um perigo da gente perder o quê? Até a nossa eternidade. Então, a Bíblia ela relata alguns episódios de pessoas, né, que utilizaram incorretamente os recursos que Deus lhe deu. E um dos relatos está em Marcos, né, capítulo 10, 17 a 22, e ali fala a história de um jovem rico. E é interessante que quando a gente vai para Marcos, né, a gente estuda tanto no livro de Marcos como no livro de Lucas a história desse jovem. E nos dois capítulos a gente não vê que esse jovem tem um nome, né? Por quê? Eu posso colocar o meu nome, na verdade, nessa história para poder compreender o que Jesus quer dizer para mim no dia de hoje, né? E ali conta a respeito de um jovem, né, que se encontrou com Jesus, e esse jovem ele queria saber o que ele faria para herdar a vida eterna, né? E ali Jesus falou assim: por que me chamas bons, né? Ninguém é bom senão o Pai. E aí Jesus começou a citar os mandamentos de Deus, né? Não é certo que diz que não matarás, não adulterarás. E aquele jovem, ele respondeu para Jesus assim: Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha juventude. Então Jesus ele foi um pouquinho mais profundo para aquele jovem e disse assim: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Aí termina a história dizendo que aquele jovem ficou contrariado com a palavra de Jesus e ele saiu triste, né, porque era dono de muitas propriedades. A ênfase principal ao Jesus contar e deixar registrado essa história na Bíblia significa o quê? Não é que Jesus precisava do dinheiro daquele jovem rico. O objetivo final não era que o jovem distribuísse tudo que tinha para os pobres, mas é porque Jesus ele tocou em algo que era muito delicado na vida daquele jovem. Aquele jovem amava mais ao dinheiro do que a Deus, né? Porque quando Jesus começou a relatar a respeito dos mandamentos, ele logo respondeu: mas eu tenho observado, eu tenho guardado isso durante toda a minha vida. Mas Jesus sabia que esse guardar, esse observar a lei, não era real na vida daquele jovem. Havia um Deus, algo que estava em primeiro lugar na vida dele, que era o quê? O amor às suas riquezas, à sua propriedade. Por isso Jesus disse para ele o quê? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, né? Quando Jesus falou isso, se aquele jovem amasse realmente Deus, ele automaticamente, né, disporia de tudo, porque o principal era Jesus. Mas o amor ao dinheiro fez com que ele, né, renegasse o amor de Cristo por ele também. Então, ali, na verdade, essa história é relatada na Bíblia para que a gente possa refletir aonde que nós estamos colocando os nossos tesouros, aonde que nós estamos colocando as nossas prioridades. Será que Deus realmente tem sido a prioridade da minha vida? Se Jesus parasse hoje, né, aqui na minha casa, na sua casa, e falasse assim, ó, vende tudo que você tem, vende a tua casa, vende o teu carro, vende tudo que você tem, né, e dá aos pobres. E você teria coragem de vender tudo que você tem em amor a Jesus, né? Jesus fala que ele quer nos dar vida em abundância. Então, assim, não é que ele precisa do nosso dinheiro que a gente venda tudo, mas ele quer que a gente entenda aonde que está o nosso tesouro, aonde que está a nossa prioridade. É Deus ou aquilo que nós temos? A gente entende que todas as coisas que nós temos realmente vêm do Senhor? Então aí vem a pergunta que a gente já conversou, mas a gente vai reforçar, né? O que pertence ao Senhor? E a gente vai para duas passagens, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, que ali diz assim, olha, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E lá em Salmos, né, capítulo 24, versículo 1, diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e tudo que nele habita. Então, o que pertence a Deus? Todas as coisas pertencem ao Senhor. E o que o Senhor nos pede, né? De tudo aquilo que pertence, toda a nossa vida pertence a Deus.
ele nos pede uma coisa apenas, né? Ele pede o que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, o que ele nos pede? Que a gente devolva, traga à casa do Senhor o dízimo, né? O dízimo. Mas o que é a palavra dízimo? O que significa? Então, se a gente for procurar o significado da palavra dízimo no dicionário, a gente vai entender que dízimo é a 10ª parte de um todo. Então, a gente pega algo, né, divide em 10 partes iguais. Isso a gente estuda em fração, né? A 10ª parte, uma parte de 10, né? Ela pertence, Deus pede para que a gente devolva a Ele. Então, ao devolvermos o dízimo, né, das nossas rendas, das nossas posses ao Senhor, nós reconhecemos que todas as coisas pertencem a Ele. Então, vamos imaginar aqui, de R$100, né, a 10ª parte é o quê? R$10. De R$1.000, a 10ª parte seria R$100. De R$10.000, a 10ª parte seria quanto? R$1.000, né? Algumas pessoas, elas acabam assim, quando elas ganham muito bem, né? Elas têm um trabalho que elas recebem muito bem, elas acabam achando difícil, né? Devolver a 10ª parte a Deus, porque parece que é muito dinheiro. Mas a Bíblia fala que tudo pertence ao Senhor, e isso é questão de fidelidade para com Deus, né? Deus, ele não pede que a gente devolva o dízimo, e o dízimo a gente não paga. O dízimo a gente devolve, porque a Bíblia fala que todas as coisas pertencem ao Senhor. E Malaquias 3, versículo 10 fala, trazei o dízimo. E dízimo significa a 10ª parte de um todo, né? Então, ao devolvermos a Deus o dízimo, nós reconhecemos que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, dizimar, devolver a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que nós temos, também é um ato de adoração e de honrar a Deus, né? E a Bíblia diz assim, ó, em Provérbios 3, verso 9, que você pode confirmar na sua Bíblia, honra o Senhor com todos os teus bens e as primícias da tua renda, né? Então, honre ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Essa palavrinha que ficou obscura aí é a palavra Senhor, tá? Então, a gente não vai dar a Deus a questão do dízimo, né? A gente não vai devolver aquilo que a gente pensa. Bom, esse mês eu acho que eu vou dar 1%. Esse mês eu acho que eu vou dar 5%. Não sou eu quem determino o dízimo. Deus é quem disse que nós devemos trazer a Ele os dízimos. E dízimo significa a 10ª parte de um todo. E Cristo, será que Ele aprovou a devolução do dízimo? Nós já lemos aí, vamos reforçar, né? Malaquias 3, verso 10, que é o que Deus nos pede. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E Mateus 23, que é um capítulo bastante conhecido, onde Jesus ele faz um alerta, né? E faz uma crítica também aos fariseus, que eram as pessoas que detinham o conhecimento da palavra de Deus. E ali ele fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, olha bem, algumas pessoas usam esse verso para dizer assim que a gente não deve mais dizimar, mas quando a gente lê o final do verso, fala assim, olha, fazei essas coisas sem omitir ou sem deixar de fazer aquelas. Então, Jesus ele disse para nós levarmos os dízimos, e ele aprovou a devolução do dízimo, mas ele ressaltou que esse ato deve ser feito o quê? Com amor, né? Sem a gente omitir o amor, a justiça, a misericórdia, ou seja, quando nós devolvemos o dízimo ao Senhor,
pertence ao Senhor. Reconhecemos a Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Mas nós não temos na nossa prática diária a misericórdia, a justiça, né? E a fé. Nós estamos o quê? Nós estamos sendo hipócritas, né? Deus, ele aceita esse dízimo? Não. Porque primeiro, a nossa vida tem que ter coerência, né? Aquilo que eu faço aqui tem que ser coerente com o que eu faço ali, né? Não adianta eu devolver o dízimo porque eu tenho, porque isso pertence ao Senhor. Mas eu maltratar as pessoas, né? Eu deixar de cuidar do próximo. Então, nesse capítulo, Jesus, quando ele fez uma crítica, umas advertências sérias aos fariseus, ele falava de coisas que os fariseus faziam corretamente, porém, eles faziam de uma forma errada, porque eles faziam uma parte correta e a outra parte eles faziam errado. Então, nesse caso aqui, eles devolviam corretamente o dízimo, porém, eles não eram misericordiosos. Por isso que Jesus ele fez essa advertência aos fariseus. Mas em nenhum momento Jesus disse que nós não deveríamos devolver o dízimo, né? Mas ele falou o quê? Façam estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, devolva o dízimo que pertence ao Senhor, mas haja com misericórdia, com amor e com fé. E qual foi o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? O dízimo começou a ser devolvido no Novo Testamento? Não, a gente já leu passagem do Antigo Testamento. E lá no comecinho da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, logo lá nos primeiros capítulos, né, que é no capítulo 14 de Gênesis, fala de alguém que devolveu o dízimo, né? E aqui fala-se no verso 20. Bendito seja o Deus do Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, Abraão foi o primeiro exemplo bíblico de devolução do dízimo. E depois, se a gente estudar na palavra de Deus, várias pessoas devolveram, né? Mas esse foi o primeiro exemplo bíblico. Então, foi Abraão. E como que é utilizado o dízimo que eu devolvo, né? Então, eu vou na igreja, né? E eu devolvo a 10ª parte daquilo que Deus me dá. Do 100%, 10% eu devolvo ao Senhor como reconhecimento, né, de que Ele é o mantenedor e criador de todas as coisas. Malaquias 3, verso 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, né? E ele faz uma promessa que derramará bênção sem medidas. Então, nós vamos ler o primeiro capítulo, que é Malaquias 3, verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Nós já lemos 2 vezes, então nós vamos reforçar agora Levítico 18, versículo 21, que diz assim: e da tua descendência não darás. Levítico 18, versículo 21, diz assim, ó: e de tua descendência não farás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, né? E a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim: não sabeis vós que o que prestam serviços sagrados do vosso próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar da ira do seu sustento, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, nós vemos o quê? Que o dízimo ele é utilizado para a manutenção da igreja, né? Porque assim como a nossa casa, a gente tem os cuidados, né, com a nossa casa. Então, às vezes estraga uma porta, então a gente precisa pagar essa porta. Às vezes é uma janela, às vezes alguma coisa que quebra, a gente vai fazendo a manutenção diária. Assim também é a casa de Deus, a igreja que nós frequentamos, ela também tem que ser mantida, né? Então, é a manutenção da igreja. E o segundo é para pagamento daqueles que vivem exclusivamente para trabalhar na casa de Deus, né? Lá no Antigo Testamento, os levitas das 12 tribos de Judá, os levitas eram uma tribo que dedicava-se exclusivamente sua vida
aos cuidados do templo, da igreja. Então, aos levitas, Deus determinou que eles fossem sustentados, né, pelas ofertas, pelos dízimos que eram trazidos ao templo. Por quê? Porque eles viviam exclusivamente disso. Eles não tinham um trabalho extra, né? Mas 24 horas por dia da sua vida, eles dedicavam ao trabalho, né, à pregação do evangelho. E por isso que eles eram mantidos por esses recursos também, tá? E além do dízimo, né, Deus ele fala de um outro assunto, né, relacionado ao dinheiro, que nós também devemos trazer ao Senhor, né, e que não é determinado um valor. Então, nós vamos ler alguns versos, né, nós vamos começar com Salmos 96, versículo 8, que diz assim, olha, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E a gente vai para Deuteronômio 16, versículo 17, que diz assim, olha, cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. E segundo Coríntios 9, versículo 7, que diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com riquezas ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a questão das ofertas, né, que Deus pede para nós, fala para nós, né, mas a oferta, a gente vai dar para Deus aquilo que a gente se propõe a dar, né, e ofertar com alegria. Então, não há um percentual, como o dízimo. O dízimo é a 10ª parte, 10% daquilo que eu possuo. A oferta é aquilo que eu penso em levar para Deus como gratidão a Deus, segundo as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Né? E para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Aqui conta a história, né, de uma mulher que ela devolveu tudo o que ela tinha a Deus. Mas assim, o tudo que ela tinha, né, aos olhos humanos era muito pouco. Mas aqui fala assim, a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas, né? Mas viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedinhas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu muito mais do que todos, porque todos deram aquilo que sobrou. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, né? Na verdade, assim, não era a quantidade, o valor dado como oferta que estava em questão ali. Mas aquela mulher, ela devolveu tudo o que ela tinha. Por quê? Porque ela amava Deus e ela queria levar algo para Deus. Como era tudo aquilo que ela tinha, era pouco, né? Então ela quis dar tudo. Aqueles homens faziam o quê? Eles tinham lá, vamos por bolso cheio de notas de R$ 200 lá, e tinham algumas moedinhas de 50 centavos, de 25 centavos, e eles tiravam aquelas pequenas moedas, o que sobrava realmente, e levava como oferta. Então ali, na verdade, o que Jesus estava colocando em questão era aonde que estava o tesouro daquelas pessoas. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Aquela mulher, ela deu o que ela tinha, né, como oferta a Deus, mas de coração, né, com alegria. E aqueles homens, na verdade, faziam o quê? Para mostrar para as pessoas que eles estavam levando uma oferta, mas na verdade eles não faziam isso de coração. Era isso a essência do que Jesus estava querendo ensinar neste momento. Então, nós precisamos ofertar de todo o nosso coração, né, de acordo com as bênçãos que Deus dá sobre nossa vida. E o sentimento que nós devemos ter, nós já lemos esse verso, mas nós vamos reforçar, né, ao entregar a Deus os dízimos, a oferta, é o quê? Aqui diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso em todos os sentidos, tanto ao dizimar, que a Bíblia determina, né, que é a 10ª parte, e ao ofertar, que é aquilo que nós propomos de acordo com as bênçãos que Deus nos dá, nós devemos devolver e ofertar com alegria, né, não com tristeza, porque se a gente levar com tristeza, Deus não vai aceitar a nossa adoração. Então, Deus ele nos dá uma promessa, né, a todos que são fiéis, nos dízimos e nas ofertas.
Ali Malaquias 3, versículo 10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E esse capítulo de Salmos é Salmos 37, versículo 25, tá? Aí tá o número 5, mas você vai ler o 25. O 5 diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais o fará. Mas o contexto da questão dos dízimos e a oferta está no verso 25, que diz assim: Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então a promessa que Deus faz para nós é que Ele vai derramar bênçãos, né, sobre nossa vida e que jamais faltará o necessário para a gente sobreviver, né? Ali fala que não vi nenhum justo mendigar o pão. Então nós precisamos tomar uma decisão quando a gente compreende o que é dízimo e o que é oferta, né? Precisamos aceitar que os dízimos e as ofertas, elas fazem parte do plano divino para a manutenção da obra, para a pregação do evangelho, para a manutenção da igreja, para pagamento das pessoas que trabalham exclusivamente pela pregação do evangelho, né? Então a gente precisa entender que esse plano não é algo criado pelo ser humano, mas isso é bíblico, né? É bíblico. Eu preciso decidir, então, devolver, né, de forma sistemática a 10ª parte de todas as minhas rendas ao Senhor. E decidir também devolver as minhas ofertas, né, como expressão, como gratidão pelas bênçãos recebidas do Senhor. Então, quando a gente entende, né, que tudo vem do Senhor e que Deus ele tem um plano para a nossa vida, né, e Deus ele coloca, né, certas coisas para que a gente possa seguir, e a gente compreende que tudo aquilo que vem do Senhor é bom, né, então a gente segue aquilo que Ele fala, né, e em relação ao uso correto dos nossos recursos, Deus nos dá 100%, 90% nós vamos usar da maneira como nós acharmos melhor. Claro que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá, devemos saber usar corretamente também tudo aquilo que Deus nos dá. Mas nós vamos cuidar da nossa casa, vamos pagar, nós vamos ter o dinheiro para fazer um passeio, né, para o nosso lazer. Isso não é pecado, é o que Deus quer para a gente. Mas Deus ele fala o quê? A 10ª parte é do Senhor, né? Isso é para a manutenção da casa de Deus, para a pregação do Evangelho. Então, Deus não está pedindo, mas Ele está dizendo que é a 10ª parte. Então, nós reconhecemos a Deus como nosso mantenedor, nós devolvemos a Ele. Não quando a gente quer, mas sempre quando a gente o quê? Recebe, né, o nosso salário. Né? Por exemplo, um agricultor. O agricultor ele tem a sua renda 2 vezes ao ano, depende do plantio. Quando é que ele vai devolver o dízimo? Quando ele terminar a colheita, ele vai devolver ao Senhor. Mas uma pessoa que trabalha com um salário mensal, ela vai devolver 2 vezes no ano? Não, ela vai devolver todos os meses. Uma pessoa que recebe a cada 3 meses, né? Porque isso é determinado lá no salário dela que ela vai receber trimestralmente. Como que ela vai devolver? Quando ela receber o seu salário, né? Então, de acordo com as rendas de cada um. E a oferta é gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus faz. Então, isso é uma decisão pessoal de cada um de nós, né? A gente precisa entender que as coisas são do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Que você possa ter compreendido um pouco sobre esse assunto, né? Que é como nós usarmos corretamente os nossos recursos, né? Que Deus te abençoe durante toda essa semana, que Deus te guarde, né? Que Deus te abençoe, e na próxima semana nós teremos mais um estudo da Palavra de Deus.